vestidos de beleza e de esplendor. Receberão corpo glorioso, a semelhança do corpo do Senhor. Vamos abrir a Bíblia, primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ele era um mestre nas Escrituras Sagradas. E como mestre, ele não somente ajudou a igreja a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também ajudou os obreiros. Ajudou os obreiros, dando as orientações fundamentais, necessárias, indispensáveis. E Timóteo foi um dos obreiros que se beneficiou com o auxílio do apóstolo Paulo, com a ajuda espiritual do apóstolo Paulo. É por isso que ele diz a Timóteo, verdadeiro filho na fé. A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Então Timóteo era um filho, e naturalmente, no sentido espiritual, isso significa dizer que Paulo também espiritualmente cuidava da vida de Timóteo, o ajudava doutrinariamente e direcionando-o a cumprir cabalmente o seu ministério. E então ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus. Então, quando você se torna um apóstolo, um ministro, um obreiro, tem que ser com a aprovação de Deus, não da parte de homens, mas da parte de Deus. E Paulo, ele foi constituído apóstolo da parte de Deus, autorizado por Deus. É tanto que quando ele estava na cidade de Damasco, cego, porque ele entrou lá cego, Deus falou com Ananias para impor a mão sobre o apóstolo Paulo. E Ananias não queria ir não. Porque Ananias disse: não, Senhor, eu conheço esse homem aí. Esse homem aí veio para cá para nos algemar, nos prender, nos manietar e nos levar para Jerusalém. E Deus teve que convencer Ananias para ir lá orar pelo apóstolo Paulo
E Ananias foi. Ananias foi, e Deus disse assim para Ananias: Paulo é o instrumento escolhido por mim para levar o meu nome aos reis, gentios e povos de Israel. Então, Deus escolheu o apóstolo Paulo para pregar o evangelho. E Ananias foi lá, orou por Paulo, ele recobrou a vista. E lá mesmo em Damasco, lugar que ele entrou para amanietar os cristãos, para algemar os cristãos, ali mesmo ele começou a dizer que só Jesus Cristo salva. E olha, eu vou dizer uma coisa, deixou todo mundo confundido, porque as pessoas estavam aguardando ele para prender os cristãos, e agora Paulo prega que só Jesus Cristo salva. As pessoas ficaram sem compreender nada. E então ele diz a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Então Deus é a fonte da graça, fonte de misericórdia, fonte de paz. E qualquer ser humano no planeta que deseja ter graça, ter misericórdia e ter paz, precisa se voltar para Deus através de Jesus. Aí você diz assim, por que através de Jesus? Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E Jesus, ele falou que eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o apóstolo Pedro, ele disse, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, o passo número 1 para você ter comunhão com Deus é abrir o seu coração e receber Jesus. De salvar seu filho, morra na cruz, simplesmente por te amar. Agradecemos a Deus por esse momento na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui e com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus vos abençoe.